Olá, seja bem-vindo à segunda aula da nossa série Aprendendo as Escrituras. Hoje nós vamos aprender sobre o Evangelho segundo Mateus. Sim, o Evangelho segundo Mateus, porque o Evangelho é a boa notícia, né? A boa notícia de Cristo. E aqui nós vamos ver essa boa notícia do ponto de vista de Mateus, segundo Mateus, né? Uma vez que Mateus ele foi testemunha ocular do ministério e do Evangelho de Jesus Cristo, né? Mateus ele tem 28 capítulos, o que faz dele o evangelho mais extenso, mais longo. Ele é o maior dentre os 4 evangelhos. A gente não sabe ao certo qual é a data certa da primeira publicação de Mateus, o ano em que Mateus publicou o seu texto pela primeira vez. Mas ele certamente foi publicado antes do ano 70, antes da destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, quando Jerusalém foi invadida pelos romanos e destruída, completamente destruída. Embora a gente não saiba a data exata da publicação do Evangelho de Mateus, a gente sabe que ele foi escrito depois do Evangelho de Marcos, né? Mateus ele se beneficia muito da escrita de Marcos, né? E a gente sabe também que Mateus ele foi escrito entre o ano 50 e não mais do que o ano 66 depois de Cristo. Então, nesse espaço de 16 anos, né, do ano 50 ao ano 66 depois de Cristo, foi aí nesse intervalo onde o Evangelho de Mateus foi escrito. E aonde ele foi escrito a gente não tem certeza de onde ele foi escrito. Provavelmente em Jerusalém, mas isso não é uma informação escrita em pedra, né? Mas a gente não sabe ao certo aonde que o Evangelho de Mateus foi escrito. Então agora a gente vai ver um pouquinho sobre quem era Mateus, né? Sobre o autor. Mateus ele era um judeu da Galileia e ele era colaborador de Roma. Como? Ele era cobrador de impostos ou publicano, né? Em Marcos e Lucas ele aparece com o nome original. O nome original de Mateus é Levi. E nesses evangelhos ele é sempre tratado como Levi, filho de Alfeu. Só no próprio texto, só no próprio evangelho, que Mateus ele se identifica como Mateus o publicano, né? Com uma forma de mostrar que Jesus ele veio para chamar os pecadores e especialmente os mais pecadores do que os pecadores comuns. A gente já vai explicar isso. E assim como aconteceu com Simão, que quando foi chamado por Jesus passou a se chamar Pedro, Levi, quando foi chamado por Jesus, passou a se chamar Mateus. E Mateus significa dádiva de Deus. Bom, a gente já falou que Mateus ele era um cobrador de impostos, um publicano, né? E por que isso é importante? Porque a profissão de cobrador de impostos, na época de Mateus, era uma profissão extremamente mal vista pela sociedade judaica. Era uma profissão odiada por todos os judeus, por alguns motivos. Primeiro porque muitos deles extorquiam a população, especialmente os mais pobres, né? Eles cobravam, além dos impostos já serem altos, eles cobravam mais do que deveriam, visando o lucro próprio, né? Uma parte ali eles pegavam para eles. Isso fazia com que eles fossem muito odiados pelos judeus, de forma que os judeus os classificavam como ladrões e assassinos, muitas vezes até tolhindo eles, excluindo eles da participação na sinagoga, da participação social e religiosa, né? Por isso que a gente falou que Mateus ele se identifica como Mateus o publicano, mostrando que Jesus veio chamar, inclusive, os pecadores piores do que os pecadores comuns, porque era assim que os judeus tratavam os publicanos. Para o judeu, o publicano ele estava ali no mesmo nível do ladrão, no mesmo nível do assassino, ele era pior do que um pecador comum, né? Então você ser publicano, ser um cobrador de impostos nessa época, era certeza que você seria odiado por todos. E além disso, além deles cobrarem mais do que o necessário visando o lucro próprio, os publicanos eles cobravam impostos para o rei. E o rei, por sua vez, respondia a Roma, que era a nação que dominava grande parte do mundo conhecido, mas que dominava a região de Israel na época, né? Os judeus foram conquistados pelo Império Romano e a partir disso o Império Romano passa a cobrar impostos dos judeus. Então, você ser um judeu que cobra impostos do seu próprio povo para mandar para Roma, você era visto como uma pessoa
que traiu o seu próprio povo, porque você é uma pessoa que trabalha para o inimigo, trabalha para quem conquistou você. Então, além deles serem muito mal vistos porque extorquiam o povo, eles eram vistos como traidores que trabalhavam para o inimigo, trabalhavam para os conquistadores. Agora que a gente tem esse contexto da profissão de Mateus e de quem era Mateus, como foi que Mateus chegou à fé cristã? Mateus, ele era um cobrador de impostos em Cafarnaum. Cafarnaum é a cidade onde Jesus fez o seu quartel-general. Jesus nasceu em Belém, cresceu em Nazaré, morou em Nazaré ali até o início do seu ministério, mas quando Jesus começa o seu ministério de verdade, ele se estabelece em Cafarnaum. E em Cafarnaum ele faz ali o seu quartel-general. Um dia Jesus estava andando pela cidade e ele viu Levi, ou Mateus, sentado na coletoria. E ele chamou Levi. E Levi imediatamente largou o trabalho dele e foi seguir a Jesus. Uma vez chamado, Levi imediatamente deixou a vida de avareza e desonestidade para seguir a Jesus. Essa parte do chamado de Levi está em Mateus 9:9. Em seguida que Mateus ele é chamado por Jesus, ele faz um banquete para Jesus na sua casa. E nesse banquete ele recebeu como convidados grande quantidade de publicanos e pecadores, né? A fim de que eles também pudessem ouvir a Jesus, também pudessem ser redimidos como ele mesmo, como Mateus mesmo acabou de ser redimido. Isso a gente vê relatado em Mateus 9:10, Marcos 2:15 e Lucas 5:9. Sobre a conversão de Mateus, sobre o chamado de Mateus, nós temos uma frase aqui do pastor e teólogo Hernandes Dias Lopes, que ele diz o seguinte: um publicano, considerado mais pecador do que os pecadores comuns, ao adentrar a fé cristã, se torna uma dádiva de Deus. Lembra? Esse é o significado do nome de Mateus. E o evangelista não virou as costas para a sua nação, mas se dispôs a registrar os feitos e ensinamentos de Jesus Cristo para elas. Nas mãos de Jesus, Mateus se tornou um instrumento para alcançar outras pessoas também, para alcançar outros pecadores, outros publicanos também. É no contexto do banquete da casa de Mateus que Jesus fala: não são os bons que precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. E é exatamente isso que ele fez com Mateus, chamando um cara da pior categoria, da categoria mais odiada pelos judeus. Ele chamou uma pessoa dessas para compor o seu ministério, para ser parte dos 12 discípulos. E a partir de Mateus, Jesus pôde alcançar outras pessoas também. E para quem Mateus escreveu o seu evangelho? Cada evangelho ele tem um público-alvo, ele visa alcançar um grupo de pessoas, né? No caso de Mateus, Mateus ele é um judeu que escreve para judeus também. Judeus crentes que aceitaram a fé cristã mediante o batismo em Cristo. Então, Mateus é um judeu que escreve para judeus também, né? Como a gente viu, ele não virou as costas para o seu povo, mas antes ele se preocupou em registrar, em mostrar quem era esse Jesus para as pessoas do seu povo, né? Como Mateus é um judeu que está escrevendo para judeus, isso impacta na sua escrita também. O que acontece? Muitas vezes Mateus ele não sente necessidade de explicar os costumes judaicos ou as leis judaicas do texto, né? Porque quem está lendo aquele texto já sabe que lei é aquela, já sabe que costume é aquele que está sendo falado, né? Então ele não explica, ele só relata o que está acontecendo. O que não acontece em outros evangelhos, como Marcos e Lucas, porque Marcos e Lucas eles escrevem para outros povos. Marcos escreve para os romanos e Lucas escreve para os gregos, que são pessoas que têm culturas diferentes da cultura judaica. Então esses autores, quando eles estão relatando uma passagem sobre Jesus, eles explicam quais são os costumes, que costume é aquele que está sendo falado. Eles contextualizam para que o leitor não fique perdido. Mas Mateus não faz isso, ele só relata. Se você quiser entender isso que eu estou falando, eu vou te deixar uma lição de casa. Compare os textos de Mateus 15, do 1 ao 20, e logo em seguida você lê Marcos 7, do 1 ao 23. E você vai ver como esses autores diferentes lidam e escrevem e explicam a mesma situação, ok? E vamos lá. Mateus, ele tem os seus temas principais, ele tem as suas características no seu próprio evangelho.
A primeira e uma das grandes características do Evangelho de Mateus é retratar Jesus como rei. É por isso que Mateus ele é conhecido como Evangelho do Rei, porque o tema central do livro consiste em provar que Jesus é o rei messiânico prometido nas Escrituras. Jesus ele é o filho de Davi. Por isso, o texto de Mateus ele é recheado, ele é enraizado em profecias, promessas, símbolos e tipos do Antigo Testamento, né, que destacam a vinda do Messias e a realeza de Jesus. Vamos lá, o que é Messias? Messias é uma palavra derivada do aramaico e do hebraico que significa o ungido. No Novo Testamento, Jesus ele é chamado de Cristo. Cristo é o equivalente em grego de Messias. Messias é uma palavra que vem do hebraico, Cristo é uma palavra do grego, mas as duas significam a mesma coisa, significam o ungido, né? Por isso que nós chamamos Jesus Cristo. Cristo não é sobrenome de Jesus, Cristo é um título que indica que Jesus ele é ungido, né? Então, Messias significa profeta ungido, sacerdote, rei e libertador, cuja vinda os judeus ansiavam muito. Eles estavam esperando isso ansiosamente. E por isso que Mateus ele já abre o livro explicando e mostrando logo de cara que Jesus é esse rei prometido. Jesus ele é esse rei messiânico. E como que ele faz isso? Ele começa o texto com a linhagem de Jesus, a genealogia. Ele liga Jesus a Davi e Davi a Abraão, né? Por isso que Jesus ele é sempre chamado de filho de Davi nesse evangelho. Isso no Evangelho de Mateus é onde esse título mais aparece. O que isso significa? Filho de Davi significa que Jesus ele é o fruto da semente e da descendência, da linhagem de Davi, e que em Jesus se cumpre a profecia que Deus fez para Davi. Em 2 Samuel 7,16. Olha o que Deus prometeu para Davi. Quanto a você, sua dinastia e o seu reino permanecerão para sempre diante de mim, e o seu trono será estabelecido para sempre. Quando que isso aconteceu? Em Jesus. Em Jesus, a linhagem de Davi se estende para sempre, porque Jesus reina para sempre, uma vez que ele foi glorificado. Então, por isso que Jesus ele é filho de Davi, ele é da linhagem de Davi. Em Jesus se cumpre a promessa que Deus fez a Davi. E de Davi, ele liga a Abraão. Filho de Abraão significa que Jesus faz parte, Jesus sendo filho de Abraão, significa que ele faz parte da semente que abençoaria toda a terra. Assim cumprindo a promessa que Deus fez a Abraão em Gênesis 12, de 1 a 3. Então Mateus ele já começa falando, esse Jesus, olha a linhagem dele, ele é o cara que a gente está esperando, ele é o rei finalmente chegou. Ele é da linhagem de Davi, ele é da linhagem de Abraão, ele está ligado aos patriarcas, ele é o rei, ele é o Messias e o Messias finalmente chegou. O segundo ponto principal do Evangelho de Mateus é o cumprimento das profecias. Mateus ele faz pelo menos 129 citações ou alusões ao Antigo Testamento com o intuito de provar, de novo, que Jesus de fato ele era o Messias prometido. Vamos ver alguns exemplos que Mateus coloca isso no texto. Muitas vezes existem passagens passagens da vida de Jesus e Mateus complementa. Isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Vamos ver alguns exemplos na prática? Leia aqui comigo, Saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, como eu falei, que ficava junto ao mar, na região de Zebulon e Naftali, para cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra e da morte, raiou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Esse texto que nós acabamos de ler está em Mateus 4, do 13 ao 17. E ele faz referência a Isaías 9, 1 a 2. Então Mateus está mostrando, olha, tá vendo isso aqui que aconteceu na vida de Jesus? Isso aqui é cumprimento de profecia, olha o que foi dito pelo profeta, tá vendo? Tá encaixando, ele é o Messias. Vamos continuar,
Isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Digam à cidade de Sião, eis que o seu rei vem a você, humilde e montado num jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Os discípulos foram e fizeram o que Jesus tinha ordenado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, colocaram sobre ele os seus mantos e sobre estes Jesus montou. Né? Esse texto está em Mateus 21, 4, 7, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, como o rei que ele é, né? Ele entrou gloriosamente em Jerusalém, montado num jumentinho. Esse texto está em Mateus 21, 4, 7 e faz referência a Zacarias 9, 9. Continuando. Existiam profecias também sobre a infância de Jesus e sobre o nascimento de Jesus. Mateus e Lucas são os únicos evangelistas que tratam da infância de Jesus. Porque haviam profecias também sobre o nascimento e a infância de Jesus. Por exemplo, que ele nasceria em Belém, né? Por exemplo, vamos ler aqui, ó. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo, onde deveria nascer o Messias. E eles responderam, em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá Israel, o meu povo. Esse texto está logo no começo do livro, é Mateus 2, 4, 6, e faz referência a Miqueias 5, 2. Outra característica do Evangelho de Mateus é que Mateus ele tem uma ênfase nos ensinamentos de Jesus. Mateus ele tem um cuidado especial em registrar os ensinos de Jesus Cristo, né? Até por isso ele é um evangelho mais extenso, não é mesmo? Mateus descreve Jesus como um mestre de ação, um homem de ação e um mestre de autoridade, registrando pelo menos 20 milagres específicos do seu evangelho e 6 grandes discursos. No livro de Mateus nós temos 6 grandes discursos de Jesus, que são esses. O primeiro e um dos principais é o Sermão do Monte, que acontece entre o capítulo 5 e 7 de Mateus. Depois nós temos outro discurso que é quando Jesus reúne os 12 apóstolos, que está no capítulo 10. No capítulo 13, Jesus ele explica os valores do reino através de parábolas, né? Todas as parábolas estão contidas dentro do capítulo 13 de Mateus. Depois ele faz uma série de lições sobre o perdão, que está no capítulo 18. No capítulo 23, ele faz uma série de acusações contra os escribas e os fariseus. E por último, Jesus tem um discurso profético e escatológico no Monte das Oliveiras, que são o capítulo 24 e 25. A partir daí começa o período da Páscoa e da Paixão de Cristo, da morte e ressurreição do nosso Senhor. E para a gente terminar, a última grande característica do Evangelho de Mateus é que é o reino de Cristo. Como a gente falou, Mateus retrata Jesus como o rei dos judeus, o rei de Israel, o rei messiânico que foi prometido e que finalmente chegou. Mas ele não fala só do rei, ele também fala do reino. E Mateus ele se preocupa em explicar como funciona esse reino que finalmente chegou. Esse reino, Mateus explica que para entrar nesse reino basta o arrependimento. E não só aceitar e seguir uma série de regras, não só fazer o que está escrito ali. Você precisa se arrepender de coração, voltar a Deus. E como uma vez que você entra nesse reino, Jesus ele explica os ensinamentos, os valores, como esse reino funciona através de parábolas. Parábolas dos discursos de Jesus é que ele explica quais são os valores do reino e como funciona essa nova aliança, um caminho superior de santidade e justiça, como diria o autor de Hebreus. Mas esse rei, ele veio, mas ele foi rejeitado pelos seus súditos. Aqueles que deveriam ser os seus súditos mais fiéis rejeitaram o rei e por isso ele foi morto. Isso, inclusive, foi uma das acusações contra Jesus. Né? Quando os judeus chegam para Pilatos e falam, esse homem está falando que ele é o rei dos judeus, eles forjam ali, né? Ele está querendo sobrepor César, né? E aí por isso acaba gerando margem para que Jesus seja crucificado. Mas tinha que acontecer, não é mesmo? Mas esse não foi o fim do reino de Cristo.
né? Jesus morreu e ressuscitou, mas esse foi só o começo do reino de Cristo. Por isso que Mateus ele tem uma ênfase especial na segunda vinda de Cristo. Ele destaca mais do que qualquer outro evangelista a doutrina das últimas coisas, né? Que é a escatologia. A escatologia significa isso, a doutrina das últimas coisas, a doutrina do fim. Em Mateus 25, por exemplo, para exemplificar isso que eu estou dizendo, nós encontramos 3 parábolas sobre o fim dos tempos, né? A parábola das 10 virgens, a parábola dos talentos, e Jesus usa uma linguagem ali, falando de bodes e ovelhas, para retratar a separação entre salvos e não salvos no dia do juízo final. A parábola das 10 virgens ensina sobre a necessidade de você estar atento e preparado para a volta de Cristo. A parábola dos talentos fala sobre a diligência, né? Você servir a Deus diligentemente, proativamente, e também sobre a fidelidade ao rei, porque a gente não sabe quando esse rei está voltando. E como eu falei, por último, a última figura de linguagem que Jesus usa é usar bodes e ovelhas para relacionar salvos e não salvos nos últimos dias. Então Mateus ele faz um panorama geral, ele mostra que Jesus é esse rei que veio, né, o reino finalmente chegou, ele mostra como é esse rei, quais são os valores do reino, e ele também mostra que, embora na primeira vinda esse rei foi morto, o reino não acabou, ele virá com mais glória ainda na segunda. E na segunda vinda, aí sim, ele vai reinar com esplendor e glória. E nós chegamos ao fim da nossa aula. Vamos para a nossa conclusão? Na aula de hoje nós concluímos que o grande propósito do livro de Mateus é apresentar Jesus como Rei dos Judeus e destacar a mensagem do reino. Para isso, ele é o evangelho com mais citações ao Antigo Testamento para provar que Jesus é o Messias prometido a Israel, que veio ao mundo, cumprindo as profecias para ser o nosso Redentor. Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que, assim como eu, você também tenha aprendido muito e que nós possamos continuar nessa jornada aprendendo sobre as Escrituras. Nós nos vemos nas próximas aulas e até lá, que todos fiquem com a paz de Cristo.